Olá, meu amigo, minha amiga, graça e paz a você nesse dia. E hoje o texto para a nossa reflexão, ele se encontra no Evangelho de São Mateus, no capítulo 9, e o versículo também é o verso 9. E eu leio na minha tradução da seguinte forma: Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coleteria, e lhe disse: segue-me. E então ele se levantou e o seguiu. Jesus ele havia acabado de realizar um grande milagre, a cura de um paralítico, e ele estava caminhando em direção ali à cidade de Jerusalém, e próximo à porta havia ali umas barraquinhas onde ficavam os cobradores de impostos. A pessoa, para entrar na cidade ali, tinha que passar por aquelas barracas, e então era cobrado um valor daquelas pessoas. E havia um homem que estava ali, estava trabalhando, chamado Levi Mateus, e quando Jesus passa pela sua barraquinha, ele olha para aquele homem e diz uma palavrinha: segue-me. A Bíblia revela que Levi Mateus ele deixou tudo e passou a seguir Jesus. Quem era esse homem? Por que Jesus o chamou para ser o seu discípulo? Levi Mateus, ele tinha dois nomes diferentes. O nome Levi, ele era hebraico, e o nome Mateus era um nome grego. Provavelmente, segundo alguns teólogos, o nome Levi, ele era um nome que geralmente era dado para alguém que vinha de uma ascendência sacerdotal, da tribo dos levitas, inclusive. E aí, talvez no passado, Mateus tinha essa vida religiosa. Agora ele estava trabalhando para o governo romano como um cobrador de impostos, que também na época era chamado de publicano. Essa classe de pessoas, meus queridos, era uma classe de pessoas assim que não tinha prestígio nenhum pela liderança religiosa daquela época. Por quê? Eles eram considerados como escórias da sociedade, traidores da nação, pessoas sem, poderíamos dizer, esperança para a salvação. Por quê? Geralmente eles eram judeus, estavam trabalhando para um governo que os escravizava, que na época eram os romanos, cobrando impostos muitas vezes indevidos, e às vezes eles também extorquiam os seus próprios compatriotas, se tornando até alguns deles ricos às custas dos outros. Geralmente, os publicanos eles tinham uma vida estável, uma vida financeira boa, porque além deles receberem o salário do governo romano, eles também roubavam dos valores. Por exemplo, se o imposto era 300, eles cobravam 400 e pegavam R$100. Então eles eram vistos como ladrões mesmos pela sociedade daquela época. Então eles eram odiados pelos seus compatriotas. Porém, quando Jesus ele passa por ali, ele diz uma palavrinha. O que aconteceu com o Levi Mateus? Ele encerra suas atividades, fecha sua barraca, levanta-se dali e passa a seguir Jesus. Por quê? Meus queridos, esse homem, ele tinha uma sede espiritual muito grande. Ele sabia que aquilo que ele estava fazendo não era correto. Ele precisava de uma transformação na sua vida. E Jesus conhecia o coração de Mateus e sabia que ele precisava ter um encontro especial com aquele homem. E a partir daquele dia, a vida de Mateus ela foi completamente transformada. Ele foi salvo por Cristo Jesus. Se tornou um dos grandes discípulos na causa de Deus. Quando existe um encontro entre Cristo e uma pessoa, não importa qual seja a situação em que ela esteja, haverá uma transformação caso essa pessoa abra o seu coração. Mateus ele estava com sede e fome espiritual. E quando ele deu espaço para que Jesus pudesse saciá-lo, ele foi completamente transformado. E hoje, meu querido amigo, minha querida amiga, Jesus ele também está disposto a transformar
essa nossa velha vida, onde talvez carreguemos aí muitos pecados, muitos erros, e que tem nos levado a levar um peso sobre nós, um sentimento de culpa muito grande. Mas Cristo, Ele quer tirar tudo isso de nós. Basta apenas nós abrirmos um pouquinho a porta do nosso coração, deixarmos Jesus entrar, e as mudanças que se fizer necessárias, Ele vai fazer na minha vida, na sua vida também. Então faça como Levi Mateus, deixe Cristo entrar na sua vida. A palavrinha que ele disse lá para São Mateus, ele está dizendo para você hoje também: filho, segue-me. E quando você se tornar um seguidor verdadeiro de Cristo Jesus, pode ter certeza que muitas coisas boas virão sobre a sua vida, em especial e por fim, a vida eterna. Então que Deus te abençoe, que Ele te ajude, para que você também seja uma pessoa que hoje esteja com sede e fome de justiça de Cristo Jesus. Um grande abraço e que Deus te abençoe nesse dia, é o meu desejo. Vamos orar? Querido Deus, bondoso Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque a Tua palavra um dia chegou até nós, porque nós aceitamos e hoje estamos aqui na Tua presença. Muito obrigado, ó Pai, porque nós podemos perceber que quando Cristo Jesus entra na nossa vida, ao nós darmos esse espaço para Ele, existe uma transformação completa. E essa transformação, ó Deus, nós sabemos que é para o bem. Que o Senhor abençoe esse nosso amigo, essa nossa amiga que está aqui conosco nesse dia. O Senhor conhece, ó Deus, a sua vida. E se nós temos alguém, ó Pai, que precisa de Ti, que essa pessoa hoje, ela tenha o privilégio de ouvir as palavras de Jesus a seu coração, dizendo: meu filho, minha filha, siga-me, porque aqueles que vierem em mim, eu farei deles pescadores de homens. E que essa pessoa sinta o desejo no coração de estar conectada a Cristo Jesus Cristo, para que tenha também, ó Pai, todos os seus pecados apagados e perdoados, e seja uma nova criatura diante de Deus e dos céus. Nos ajude, ó Deus, a vivermos uma vida de entrega, apesar de vivermos num mundo coberto pelas trevas do pecado. Sabemos que somos tentados todos os dias, mas se nós fizermos como Levi Mateus, passarmos a seguir e andar ao lado de Cristo, nós seremos vitoriosos a cada dia. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe e nos perdoe. São bênçãos que rogamos no nome de Cristo. Amém. Muito obrigado mais uma vez. E eu peço para que você continue aí compartilhando a cada dia as nossas mensagens. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de também ativar aí o sininho para que a cada manhã essas palavras de refrigério possam chegar ao seu coração. Que Deus te abençoe e que te dê um grande dia em sua presença. Até mais.